Já fizemos o estudo sobre pilhas. Já temos uma noção de como ela funciona, o que é o cátodo, o que é o ânodo. Agora, nós iremos para a eletrólise. A eletrólise é um processo muito parecido com pilhas, porém, ela tem um diferencial muito importante. Qual que é o diferencial? É um processo forçado. Eu dou corrente elétrica ao sistema para que aquilo ali, para que ocorra a transferência de elétrons. Na pilha é o que? A reação química que ocorre ali entre os eletrodos e as soluções produzem corrente elétrica. Aqui a eletrólise é ao contrário. Eu dou corrente elétrica para o sistema e forço aquela reação acontecer e tem uma reação química, certo? Então, por isso aqui, ó, logo no início, eu coloquei para vocês. Eletrólise, reações químicas provocadas por corrente elétricas, certo? O que vem a ser a eletrólise? É uma reação de oxidação não espontânea, provocada pela passagem de corrente elétrica com voltagem suficiente. Os íons precisam ter liberdade de movimentação. Por isso, ela ocorre por fusão, que é a eletrólise ígnea, que é pegar um sal e derreter, não tem nada de água, ou pode acontecer por uma dissolução, que é pegar um sal ou um ácido e dissolver na água. Aí vai ser uma eletrólise aquosa, certo? Como que isso é utilizado? Qual que é a importância da eletrólise? Ela é utilizada para produzir metais purificados como alumínio e cobre em larga escala industrial. Produz também hidrogênio puro e cloro puro. O cloro que é utilizado para purificar a água, para diminuir a quantidade de bactérias da água. Então, o cloro é produzido por eletrólise. Galvanização, que é uma forma de dar uma cobertura metálica às joias. E também é uma forma de produzir magnésio. Só que ela tem muito mais finalidades. Aqui são as mais utilizadas. A eletrólise é uma reação química não espontânea que envolve a reação de oxi-redução. Se parece muito com pilhas, mas a única diferença é que é colocado corrente elétrica e os polos positivo e negativo se invertem. Depois o resto é bem parecido, quase que idêntico, tá? Então já vimos que a eletrólise é um processo não espontâneo, podem ser formadas substâncias simples ou compostas, conforme o que a pessoa quer obter, conforme pode ser gás hidrogênio, pode ser um alumínio, pode ser um cobre 100% puro, tudo obtido através da eletrólise. Pode ocorrer com o soluto fundido, ou seja, como assim um soluto fundido? O sal derretido, tá? Pega o sal, que é o sólido, derrete ele a altíssimas temperaturas, porque compostos iônicos requerem uma temperatura muito elevada para conseguir chegar ao ponto de fusão, ou seja, fundir, e então consegue trabalhar a eletrólise dessa forma, que é chamada de eletrólise ígnea. Também pode ocorrer com o soluto dissolvido no solvente. O composto iônico, eu posso pegá-lo, dissolver na água, por exemplo, e aí eu tenho uma eletrólise aquosa. Não só compostos iônicos, tá? Eu posso fazer uma eletrólise aquosa com ácidos, com óxidos, conforme a necessidade ali. E sempre, um cátion sempre sofre redução no cátodo. Cátion, cátodo. E o ânion sempre sofre oxidação no ânodo. Isso é regra, né? Isso nunca vai mudar. Ânion, ânodo, cátion, cátodo. Por isso esses nomes. Aqui eu coloquei uma diferença básica entre pilha e eletrólise. Vamos comparar os dois e depois nós vamos estudar todos os tipos de eletrólise que eu citei agora. Vão comigo. A pilha. A pilha é um processo espontâneo, certo? Ela transforma a energia química em energia elétrica. Processo espontâneo, tá tudo tranquilo. No ânodo, aqui ó, no ânodo, olha esse exemplo aqui ó. No ânodo ocorre a oxidação e é o polo negativo, é da onde que está saindo os elétrons. Já no cátodo, que é do outro lado aqui, ó, no cátodo ocorre a redução
E é aonde o polo fica positivo, ok? Pilhas nós já vimos. Agora dá uma olhada na eletrólise. É um processo não espontâneo, transforma a energia elétrica em energia química. O ânodo, agora o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o lado negativo. Foi só essa mudança que aconteceu. Essa é a diferença básica de pilhas e eletrólise. No ânodo, vai continuar acontecendo a oxidação, tá? E no cátodo vai continuar acontecendo a redução. Isso não muda, jamais. A única coisa que é mudada aqui é a inversão dos polos, porque agora eu estou colocando corrente elétrica. Então vamos para os macetes. Nós já sabemos o macete de pilhas, que é Dona Porca, e também tem aquele, né? Que é o geralzão. C, R, A, O, que é o CRAU. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Assim você não mistura. Agora na eletrólise, o que acontece? Na eletrólise, a palavrinha que você usa, que eu gosto, que eu acho muito fácil, é pão na cozinha recheada. Por quê? Olha aqui, o pão. O que é pão? P de positivo, A, ânodo, O, oxidação. E N, negativo, C, cátodo e R, redução. Então, essas informações já fica bem completinho a eletrólise e isso vai impedir que você troque isso na hora da prova. Entendeu? O polo positivo, o polo negativo, fica tudo aqui nas iniciais. Então, pão na cozinha recheado. Pão na cozinha recheado. Ok? Aqui eu coloquei o que significa pilha, o que é eletrólise, para dar uma relembrada quando você for imprimir esse material. E vamos agora para a eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea, ela não possui água, certo? É pegar o composto iônico, no caso aqui o exemplo que eu vou utilizar, e derreter. Mas para derreter isso, é uma temperatura muito elevada, concorda comigo? Sim. Por exemplo, o NaCl, para ser derretido, a temperatura de fusão dele é de 808 graus Celsius. Olha o tanto que isso requer uma alta temperatura. Então, qual tipo de vasilha que é utilizado? É utilizado vasilhas que devem suportar altas temperaturas e ser inerte, ou seja, não acontecer uma reação química com ele ali. Então, é quem? São materiais de porcelana ou grafite. Grafite ou porcelana, elas suportam temperaturas até 1000 graus. Então, dá para fazer com a porcelana e o grafite tranquilamente, ok? Esse material é colocado para ser derretido no equipamento de laboratório chamado mufla. Essa mufla, ela vai até 1000 graus. Então, no caso aqui do NaCl, eu colocaria até 808 e aí depois é retirado com a ajuda de uma pinça. E é feito a eletrólise, certo? Vamos fazer um exemplo aqui com o NaCl, certo? Quando a gente aquece, tem que chegar a 808 graus Celsius, ele passa para o estado líquido e os íons que vão estar presentes são apenas dois, porque só tem NaCl. Então, o NaCl é o composto iônico. Se ele vai derreter, ele vai se separar o íon positivo do negativo, ou seja, o cátion do ânion. Então, aqui vai ficar Na e Cl menos. Eu tenho um positivo e um negativo. O positivo tem uma deficiência de elétrons e o negativo, porque ele recebeu elétrons, certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui, como é que é esse processo de eletrólise. Uma coisa importante, toda vez que o sal é derretido, ele ganha liberdade de movimento. Por isso que torna possível a eletrólise acontecer, ok? Ao dar a corrente elétrica passa pela célula eletrolítica. Aqui, ó, é a bateria que é ligada, tá? Os cátions Na+, são atraídos pelo polo negativo, porque os opostos se atraem. Se o cátion está sendo atraído para o polo negativo, então, aqui é o lado do cátodo, porque está atraindo o cátion, certo? Então, o Na
que tem uma deficiência de elétrons, ele vai capturar esse elétron que está sendo doado e vai ficar Na0. Ou seja, esse zero, ou não colocar nada, quer dizer que ele é neutro. Vamos verificar o NOx disso? Na, quando ele tem essa carga aqui em cima, isso quer dizer que é o próprio valor do NOx, mais 1. E o Na sozinho, neutro, o NOx é 0. Tá vendo que foi de mais 1 para 0? Isso é o quê? Isso é uma redução, certo? Não é sempre na redução que é o cátodo. Não é sempre no cátodo que ocorre a redução. Tá vendo como não muda? Redução. Ou seja, aqui vai ficar cheio de carguinhas negativas e vai atrair o cátion. Beleza. Agora vamos ver o ânion. O que acontece? Os ânions Cl- são atraídos pelo polo positivo ou ânodo. Não é lógico, gente? Se aqui é positivo, o cloro é negativo, vai ser atraído. Concorda comigo? Então vai ficar assim. O cloro é negativo, ele vai deixar esse um elétron dele aqui, tanto é que é passado esse elétron para o outro lado, e ele vai se tornar neutro. O cloro era -1, do outro lado ele ficou neutro. Estão vendo aqui? De -1 passou para 0, ou seja, ele sofreu uma oxidação. Se o cloro, que era negativo, liberou o elétron, ele sofre oxidação. Então, acabamos de verificar que no ânodo ocorre a oxidação. Tá vendo que aquele esqueminha de Crown não muda? Cátodo sempre redução, ânodo sempre oxidação. Única coisa que muda aqui no caso da eletrólise é que é colocado corrente elétrica para transformar a corrente elétrica, a energia, em energia química, porque é um processo não espontâneo e, como está forçando a reação a acontecer, tem uma troca de polos. O que na pilha antes era negativo e do lado do cátodo era positivo, agora na eletrólise é o contrário. No ânodo é o lado positivo e o cátodo, para onde que está caminhando os elétrons, é o lado negativo. Ok? Então, isso aqui é uma eletrólise ígnea, que tem presença apenas de um cátion e um ânion, certo? Porque ele não está dissolvido na água, só tem o Na+, e o Cl- que vão ser colocados neutros, então só isso. Agora, a eletrólise aquosa. Vamos lá. A eletrólise aquosa, como a própria palavra já fala, está com a presença da água. Ou seja, pegou o soluto e dissolveu na água e vai colocar uma corrente elétrica ali para ver o que acontece. Vamos lá. Na eletrólise aquosa, o solvente ionizante utilizado é a água em solução aquosa. A eletrólise pode ser realizada com eletrodos inertes ou eletrodos ativos. O que isso quer dizer? Eletrodos inertes quer dizer que ele está ali apenas para passar a corrente elétrica. O eletrodo não vai oxidar, ou seja, corroer e nem ficar gordinho, sofrer redução, igual acontece na pilha, porque ele é um eletrodo inerte. Quando fala inerte, quer dizer que ele não vai acontecer nada com ele. Por exemplo, em laboratório a gente utiliza muita vidraria. Os recipientes são todos de vidros. Por quê? Porque o vidro é inerte. Ou seja, não acontece reação química, tá? Só para exemplificar. Agora também pode acontecer da eletrólise aquosa utilizar eletrodos ativos. Isso quer dizer o quê? Que os eletrodos vão entrar na reação, ou seja, um lado vai oxidar mesmo, vai corroer e o outro vai reduzir. Então, antes da gente ir para a parte de eletrólise aquosa, vamos agora aprender uma coisa muito importante. Pensa comigo. Se agora eu tenho um composto iônico dissolvido na água, a água ela se auto-ioniza, formando o H+ e o OH-.
Então agora, na verdade, eu vou ter 2 cátions e 2 ânions. Vocês concordam comigo? Por exemplo, aqui, ó. NaCl mais H2O. Quando isso aqui acontece, o Na vai ficar Na mais e Cl menos. Ele sofre uma dissociação iônica. E a água, por sua vez, ela se auto-ioniza, formando H mais e OH menos. Acaba que, nesse momento, eu tenho, trocar as cores, eu tenho esses dois aqui são positivos e esses dois aqui são negativos. Vocês estão vendo? Ou seja, eu tenho 2 cátions e 2 ânions. Então, você agora vai ter que aprender qual que vai ter predominância, qual que vai entrar na fila primeiro para que um vá para o eletrodo, no caso para o cátodo, e qual que vai para o ânodo. Qual que é a disputa? Como que é a prioridade? Vamos aprender agora, tá? Então aqui, o soluto, gente, não precisa ser só compostos iônicos, não. Pode ser uma base e pode ser também um ácido, tá? Um sal, nós sabemos que o sal, ele sofre dissociação, formando carga positiva e carga negativa. A base, toda base termina com OH. Então, ele vai sofrer uma dissociação também, porque é um composto iônico, formando o cátion e OH-. O ácido, todo ácido começa com H. Ele é formado de ligações covalentes. Então, ele não tinha íons, mas quando dissolvido na água, ele forma íons. Por isso, o nome é ionização. Então, vai formar H+, mais o ânion dele lá, correto? Então, agora é o seguinte. A água se auto-ioniza, como eu já falei, e já sabemos que é formado 2 cátions e 2 ânions. Já sabemos que no cátodo ocorre redução, ou seja, ganho de elétrons, certo? Beleza. Então, já que nós temos 2 cátions, o que vai acontecer? A gente tem que entender qual que vai ter prioridade. No nosso caso aqui, os cátions que nós temos são o Ca mais e o H mais. Concorda comigo? Então, nós vamos aprender agora, entre esses dois, qual realmente vai ser capturado. Vai descarregar mais rápido o menos eletronegativo. Como assim? Olha a ordem de prioridade. Primeiro é qualquer metal, tem prioridade por quê? Porque é uma tendência de querer elétrons, já que ele tem uma deficiência. Depois, o H+, e por último, o que menos tem prioridade são os metais da família 1A, 2A e 3A. Como que eu vou saber isso? Tabela periódica. Acompanhe aqui comigo. Olha essa tabela aqui. A eletronegatividade é aqui, ó. Esses elementos aqui em cima são os elementos mais eletronegativos. Já os daqui, ó, da família 1A, 2A e 3A, que são esses aqui, são os menos eletronegativos. Então, qual que é a prioridade? A prioridade é qualquer metal, esses aqui, ó. Esses metais aqui de baixo têm prioridade. Depois, eles vão perder para quem? Para o H, esse H aqui, ó, H+. E por último, quem vai conseguir pegar em relação ao H+, vai ganhar a briga para ganhar, são esses aqui, ó. Estes e essa coluninha aqui, ó. Ok? Então, no nosso caso, entre cálcio e H+, vamos observar onde que o cálcio fica? Olha aqui onde que o cálcio fica, ó. Bem aqui na tabela periódica, ó. Na quarta linha da segunda coluna. Se ele fica ali, ele não pertence à família 2A? Pertence. Se ele pertence à família 2A, tá aqui, ó, ordem de prioridade. Ele é o que menos tem prioridade em relação ao H+, não é? Então, quem vai ganhar a disputa? O H+. Qual desses dois que vai ganhar os elétrons primeiro? Vai ser o H+. Então, o H+ vai ganhar a disputa. Entenderam? Aí os exemplos. Se o cátion for H+, vai formar gás hidrogênio. Como assim gás hidrogênio? Porque o gás hidrogênio não são 2 moléculas de H? Sim. Ali no meio
tem um monte de moléculas de H+. O H sozinho vai pegar aquele elétron que está sendo dado a ele, vai vir um outro H e vai pegar o outro elétron que está dando a ele. Ele vai ficar, cada um vai ficar neutro. Dois Hs vão se juntar e vai formar a molécula de H2, conforme a reação aqui. Se caso fosse o metal, no caso o cálcio, que a gente já sabe que não é, mas se por acaso fosse o metal, ele ia pegar o elétron e ficar sólido. Em alguns casos vai acontecer isso, a gente vai ver daqui a pouco, tá? É a formação do cobre puro. Como é que a indústria consegue fazer o cobre puro? E agora vamos para os ânions. Lá no ânodo, o que vai acontecer no ânodo? Nós já sabemos que a oxidação é o que acontece no ânodo, tem uma perda de elétrons. Ele vai chegar ali e vai deixar o elétron dele ir embora. Entre os ânions presentes, o que descarrega é o menos eletronegativo. Quais são os menos eletronegativos? Bom, aqui a gente já tem a tabela, te relembrando quais são os elementos mais e menos eletronegativos, e sempre a gente tem que ter uma comparação. Nós agora vamos comparar como é uma eletrólise aquosa, a gente compara com o ânion OH-, ou seja, o hidróxido. Aqui, ó, a hidroxila. Eu tenho aqui a hidroxila OH-. Em que momento que ela ganha? Ela vai ganhar se caso o outro ânion for o ânion oxigenado ou se for o flúor. Por que o flúor? Olha aqui o flúor de vermelho, ó. Ele é muito eletronegativo. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma paixão maravilhosa pelo elétron dele. Ele não vai deixar o elétron dele escapar fácil, não. Então, o que ele puder segurar o elétron, ele vai segurar. Então, por isso que não tem ordem de prioridade. Vai ter a preferência aquele que deixa o elétron embora fácil. Por isso que são todos os outros ânions, ele deixa o elétron dele embora fácil. Quais seriam os outros? Esses aqui, ó. Nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, astato, todos eles deixam embora fácil. Então, eles têm prioridade em relação ao OH-. Aí, o OH- vai ter prioridade em relação aos ânions oxigenados. O que seriam ânions oxigenados? Um exemplo, o sulfato, SO4, 2-. O sulfato, porque tem oxigênio e enxofre junto, então eles vão tentar reter ali o elétron. Então, OH- ganha em relação a ânions com oxigênio e em relação ao flúor, e o OH- perde para todos os outros, certo? Então, agora nós já sabemos qual que é a ordem de descarga nos eletrodos, tanto do cátodo quanto no ânodo. Agora, já sabemos como são as descargas, tanto no cátodo quanto no ânodo, certo? Dá uma olhada nesse resuminho aqui. Um resumo rápido. No cátodo, sabemos que ocorre a redução. Vai descarregar primeiro metal em relação ao H+, e o H+ em relação à família 1A, 2A e 3A. No ânodo, sabemos que ocorre a oxidação, vai descarregar primeiro os ânions comuns em relação ao H-, e o OH- vai ganhar a briga em relação aos ânions oxigenados e flúor. Nesse caso aqui, F- é chamado de fluoreto. Tá? Regra prática para as provas. Cátodo forma metal ou H2. Sempre. No cátodo vai ter a formação do metal, porque ele é o positivo, certo? Ou H2. Você tem que ver a briga, quem vai ganhar. E no ânodo, em uma eletrólise aquosa, sempre vai formar gás cloro ou oxigênio. Nem sempre vai ser o gás cloro, depende de qual eletrólito que foi utilizado ali, certo? Mas no geral é isso aqui. Agora vamos aprender o que é um eletrodo inerte. Inerte, como a própria palavra já fala, ele não participa da reação, certo? Então, um eletrodo inerte é um eletrodo que não participa da reação da eletrólise ou da pilha. Ele não reage, não se dissolve e não forma produtos, tá? Então, olha aqui. Característica, não sofre oxidação nem redução, apenas permite a passagem de elétrons, atua como suporte para reações eletroquímicas. Quais são os materiais mais utilizados? Geralmente utiliza-se platina e grafite, porque tem grande resistência a calor e é inerte, ou seja, não oxida nem reduz, tá? Olha um exemplo aqui.
eu tenho aqui, colocou uma eletrólise com NaCl e H2O. Já sabemos que vai ter liberação de 2 cátions e 2 ânions, certo? A partir disso, podemos concluir que as moléculas do NaOH permanecerão em solução. Pessoal, é dessa forma que se obtém a soda cáustica, aqui ó, NaOH. Por quê? Porque na hora que você dissolve o NaCl na água, vai ter prioridade aqui no ânodo, quem? Entre H+, e NaCl. Já sabemos que vai ser o H+, porque Na é da família 1A. Lá do outro lado, no cátodo, já sabemos, entre OH- e Cl, o ânion Cl-, ele tem prioridade em relação ao OH-, certo? Acabamos de verificar isso. Então, aqui vai ter formação de gás cloro. Do outro lado, H2 e aqui gás cloro. Esses gases são recolhidos, tá? É colocado o maquinário certinho para recolher esses gases. É de interesse muito grande ter esses gases. E o que vai acontecer? O Na+ vai se ligar com o OH- em meio aquoso e vai ter a produção de NaOH. Ou seja, nessa eletrólise tem a formação de 3 produtos: hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, gás hidrogênio e gás cloro. Olha que bacana. E agora, como que funciona os eletrodos ativos? O que isso quer dizer? Quer dizer que eles participam da eletrólise. Ou seja, o próprio eletrodo vai começar a oxidar, lembra disso? Que vai indo para a solução, que ele vai perdendo a parte dele para a solução. E o outro eletrodo vai reduzir, vai ficar gordinho, vai encher de cátions, que no caso antes era um cátion e agora vai passar a ser neutro. Vamos lá, um exemplo aqui. Se eu colocar uma eletrólise em solução aquosa com sulfato de cobre. Sulfato de cobre, quando dissolvido na água, forma Cu mais SO4. Cu, esse 2 aqui não tem não, tá errado. Cu mais SO4, 2 menos. E a água? H e OH-. Olha aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho SO4, 2 menos, fez 2 tracinhos aqui, e o cobre 2 mais aqui. Colocou aqui a bateria, isso quer dizer que está forçando a reação a acontecer, já sei que é uma eletrólise. Aqui no ânodo, o ânodo do cobre impuro, é colocado um ânodo de cobre aqui, impuro, e do outro lado o cobre puro. Isso aqui é uma forma de obter cobre puro. O que vai acontecer? Esse cobre impuro vai começar a sofrer uma oxidação, certo? Oxidação. Ele vai começar a oxidar, ou seja, o cobre vai indo para a solução. Do outro lado, que está aí na carga negativa, vai atrair o cobre 2+, ou seja, aqui é o cátodo, né, que está atraindo o cátion, e aí aqui vai ficando gordinho. Ou seja, vai ter cobre puro sendo formado. É assim que acontece a formação do cobre puro. Se você for verificar as cargas, antes, olha aqui, ó, o cobre, ele tinha uma deficiência de elétrons, capturou 2 elétrons e fica neutro. Esse 0 quer dizer que é neutro. Já lá no polo positivo, onde ocorre a oxidação, o cobre era neutro e passou a ser 2+, porque ele está indo para meio aquoso, certo? Se eu pegar essas duas reações e somá-las, 2 elétrons de um lado, 2 do outro. O cobre de um lado, cobre do outro. Eu vou ter só o cobre aqui, certo? E esse cobre desse lado, cobre do outro. Ou seja, o resultado é 0. É isso que acontece quando eu tenho uma cuba eletrolítica com eletrodos ativos. O cobre que está sendo jogado na solução vai ser capturado para ter um cobre a 100%. Um resumão aqui, tudo que eu falei sobre eletrodo ativo está aqui, a parte teórica, e quais são os seus principais usos. Utilizado na eletrólise para galvanoplastia, que o eletrodo ativo atua como ânodo, depositando material em um cátodo, ou seja, para fazer um banho de ouro, o banho de prata, é utilizado a galvanoplastia. O mesmo processo que eu acabei de explicar agora. Purificação de metais,
processo que eu acabei de explicar, tá? Fica até com 99,9% de pureza. É utilizado na eletrofisiologia. Os eletrodos ativos possuem pré-amplificadores próximos ao local de medição, permitindo o uso a seco e reduzindo ruídos, diferente dos passivos que exigem gel condutor, muito utilizado na saúde. Na eletrocirurgia. Na eletrocirurgia, nós temos os sistemas em monopolares, que é um eletrodo ativo que concentra energia em uma específica parte do corte ou coagulação. Olha o tanto de uso que tem para a eletrólise. Em cima de tudo que nós falamos, agora iremos ver alguns cálculos. Os cálculos ficaram conhecidos como Lei de Faraday. Por quê? Porque foi Michael Faraday que fez estudos aprofundados da eletrólise. A eletrólise não é utilizada só na química, muito utilizada na física, na engenharia, ok? Vocês vão entendendo aos poucos a importância dessa matéria no dia a dia. Principalmente para o concurso da Petrobras, logo veremos metais de sacrifício. Então é de extrema importância para a proteção de cascos de navios, por exemplo. É utilizado a ideia aqui de pilhas de Daniel, a parte de eletroquímica, ok? Então nós temos aqui Michael Faraday, é um cientista britânico, pioneiro no estudo do eletromagnetismo e da eletroquímica. E as suas leis são utilizadas, são a base da eletroquímica. Primeira lei de Faraday. Ele estudou que a massa depositada é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa a célula. Então, se eu quero saber qual a quantidade de massa de um certo metal que foi depositado em um eletrodo, eu faço essa continha aqui, ó, Q é a carga utilizada, o I, a corrente em amperes, e T, tempo em segundo. Q, carga depositada, e corrente elétrica em amperes e tempo em segundo. A segunda lei de Faraday, ele já fala o seguinte: as massas depositadas pela mesma quantidade de eletricidade são proporcionais a equivalentes químicos. O que é esse equivalente químico? A fórmula fica massa igual a constante sobre equivalente grama. Como que calcula o equivalente grama? O equivalente grama é uma fórmula da química que eu coloco a massa molar sobre a quantidade de elétrons que o elemento químico tem. Agora eu vou mostrar para vocês a fórmula. Equação geral da eletroquímica. Como que foi feito? Qual que foi a ideia? Foi o seguinte: verifica-se experimentalmente que para formar ou transformar uma massa de equivalente grama de qualquer substância por meio de um processo eletroquímico, é sempre necessário a carga elétrica exatamente igual a 96.500 coulombs, para que aconteça para cada um equivalente grama. Então, se o Q é 96.500 coulombs, então a massa é igual a equivalente grama. Aí, em homenagem a Michael Faraday, essa quantidade de carga de 96.500 coulombs é denominada Faraday e é simbolizada por F. Então, um F é o F de Faraday em homenagem ao cientista, que corresponde sempre a 96.500 coulombs, ok? Ele fez o estudo e ele verificou que sempre um equivalente grama sempre tinha que ter uma carga de 96.500 coulombs. Então, vamos usar uma estratégia aqui. Se eu tenho uma carga de coulomb, vai corresponder a uma massa formada em gramas. Corresponde a E. 96.500 coulomb corresponde a E. Que a quantidade de massa que ele quer vai corresponder, então, à massa. Então, foi formada uma equação geral assim, ó. Massa que foi depositada ali corresponde a Q, quantidade, em coulomb, E, energia, sobre 96.500. Essa expressão é conhecida por equação geral da eletrólise. Como Q é igual a I vezes T, também pode, no lugar do Q, ser substituído por I vezes T, conforme os dados que o exercício fornece. O T é tempo dado em segundos e I é a corrente em amperes. E o E é justamente o equivalente grama. E como que calcula esse tal equivalente gramas? É o seguinte, é da seguinte forma. Depende do eletrólito que está sendo colocado. Então, o equivalente grama é sempre calculado assim. Você calcula a massa molecular e divide pela quantidade de elétrons que aquele eletrólito libera. No cátodo, reação de redução. A massa molecular da substância formada no cátodo dividida pelo número de elétrons envolvidos na redução.
Se for do ânodo, reação de oxidação. Massa molecular da substância formada no ânodo dividido pelo número de elétrons envolvido na oxidação. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Chamamos de equivalente grama o quociente, certo? Massa equivalente gramas dividido por 96.500. Aqui eu tenho a prata. A prata na eletrólise. A prata é Ag+, mais um elétron, certo? Um elétron apenas, tá vendo? A massa molar da prata é de 107,9. Vou dividir por 1, então, equivalente grama dela é 107,9. É mais fácil que parece. Paládio. O paládio, ele libera 2 elétrons. Como é que eu sei disso? Aqui, ó, 2 mais. Massa molecular do paládio, 106,4. Vou dividir por 2, equivalente grama, 53,2 equivalente gramas. É assim que calcula equivalente gramas. Nada demais. Aí aqui eu coloquei para vocês um resumão, observações importantes em relação ao equivalente grama. A gente pode trabalhar, brincar com a fórmula conforme a necessidade. Aquelas fórmulas que eu já te passei é o suficiente para fazer os exercícios. Caso apareça um diferente, corre aqui no slide e pega essas fórmulas diferentes. Resumão para vocês aqui, tá? Sobre as leis de Faraday e vamos aos exercícios. Vamos lá. Então, depois de ter visto aquele tanto de conteúdo, faremos um exercício da FUVEST. Nesse um exercício, ele é muito completo. Ele pega todo o conteúdo que nós vimos agora. Então, vamos prestar bastante atenção nele. Isso aqui serve para o seu concurso, serve para a sua prova do vestibular, serve para o Enem, ok? São os mesmos conceitos. 1 e 2 são equações de reações que ocorrem em água, espontaneamente no sentido indicado em condições padrão. Aqui eu tenho a equação 1, equação 2. Analisando tais reações isoladamente ou em conjunto, pode afirmar que, em condições padrão, aí daqui ele fala se o elétron foram transferidos do chumbo 2 para o ferro, depois ele fala se a reação é espontânea ou não. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós iremos fazer, nós vamos copiar essas equações químicas, vamos encontrar o NOx de cada um, iremos verificar qual que reduz, qual que oxida, qual é o agente redutor, qual o agente oxidante, só para depois começarmos a resolver as questões, ok? Então, me acompanha aqui. Primeira equação, eu tenho Fe mais Pb, 2 mais, que forma Fe, 2 mais Pb, que é o chumbo, certo? Substância simples, não tem nenhum númerozinho aqui em cima, então o NOx é 0. Do chumbo é o próprio valor do cátion, mais 2. O ferro, mais 2, o chumbo aqui não tem mais nada, ficou 0. O ferro era 0, foi para mais 2. Então, ele sofreu uma oxidação, certo? O que é uma oxidação? Ele perde elétrons. Perde elétrons. O chumbo era mais 2, tinha uma deficiência de elétrons, passou a ser 0. Ou seja, ele sofreu uma redução. Ele ganhou elétrons. Então, aqui eu já sei que o ferro oxidou e que o chumbo reduziu. Vou colocar aqui embaixo. Se o ferro oxidou, então ele é o agente redutor. Se o chumbo reduziu, então ele é o agente oxidante. Só para relembrar. Reação 2. Na reação 2, nós temos o zinco mais Fe, 2 mais, que formou zinco, 2 mais ferro, certo? Zinco não tem carga nenhuma, então é 0. O ferro tem aquela carga ali em cima, é um cátion, então o NOx dele é mais 2. O zinco tem aquela carga mais 2, então o NOx mais 2. O ferro é uma substância simples, não tem carga nenhuma, então o NOx dele será 0. Olha o zinco. O zinco antes era 0, passou para mais 2, certo?
O que aconteceu com ele? Sofreu uma oxidação. O ferro mais 2 passou para 0, sofreu uma redução. Então, vou escrever aqui embaixo. O zinco sofreu uma oxidação e o ferro sofreu uma redução. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos comparar um com o outro. Observe que na primeira equação, nós temos o ferro com o chumbo. O ferro com o chumbo, o ferro ele oxida e o chumbo reduz. Mas quando o ferro é colocado na presença do zinco, o ferro ele passa a reduzir. Então, o que eu tiro de lógica nisso? Eu tiro de lógica que o ferro ele tem um maior poder oxidante que o zinco, certo? Ele é um agente oxidante melhor do que o zinco. E por sua vez, olhando na primeira equação, o chumbo ele é maior, ele tem maior poder oxidante que o ferro, porque ele fez o ferro oxidar. Então eu vou montar uma ordem de agentes oxidantes e agentes redutores para me ajudar a resolver a questão daqui a pouco. Então aqui vai ficar ordem de, primeiro, poder oxidante e logo depois eu vou montar a ordem de poder redutor. Lembrando que oxidante é que faz o outro reduzir e redutor que faz o outro oxidar. Então, primeiro iremos para o oxidante. O oxidante, se você observar bem aqui, quem foi o primeiro, o mais poderoso aqui para ser o oxidante? Não seria o chumbo? Aqui, ó. O chumbo fez o ferro oxidar, não foi? Então, o chumbo é 2+. Ele tem o maior poder oxidante se eu comparar com o ferro. Fe 2+. E o ferro, se você olhar aqui, ó, na segunda equação, ele fez com que o zinco oxidasse. Então, o que menos tem o poder oxidante é o zinco 2+. O poder redutor. Como que vai ficar o poder redutor? O poder redutor aqui agora é o contrário do oxidante. O redutor é fazer com que o outro reduza. O zinco, ó, o zinco fez com que o ferro reduzisse, não foi? Então, o zinco metálico, ele faz o ferro reduzir. E o ferro, por sua vez aqui, ó, ele não fez com que o chumbo reduzisse? Então, o chumbo, ele é o com menor poder redutor. Pronto, eu já tenho uma ordem de quem é o melhor poder oxidante e o melhor poder redutor. Agora, iremos responder as questões. Primeira questão, primeira alternativa, letra A. Elétrons são transferidos do chumbo 2+ para o ferro? Vamos olhar a primeira equação. O chumbo, ele está transferindo os elétrons para o ferro? Não, o chumbo que está recebendo os elétrons, não é? Ele não sofre redução, não ganha elétrons? Então, a letra A está incorreta. Não. Letra B. A reação espontânea deve ocorrer entre chumbo e zinco 2+? Vamos olhar aqui. O chumbo metálico, está falando que o chumbo metálico, esse que está bem aqui embaixo, o último da ordem de poder redutor. Isso aqui, ó. Ele está falando que o chumbo, esse chumbo, ele tem uma reação com o zinco 2+. Esse aqui, ó, o último também de oxidante? Não. Todos os dois são eles são inferiores. O zinco 2+ com o Pb
eles não vai ocorrer entre os dois uma reação espontânea. Por quê? Porque o zinco 2+, ele é o de menor poder oxidante e o chumbo metálico é o de menor poder redutor. Então, os dois juntos vão ter uma reação espontânea. Então, letra B está incorreta. Letra C. Ele fala que o zinco 2+, acha ele ali na prioridade, zinco 2+, deve ser melhor oxidante do que o Fe2+. O zinco aqui, ele é melhor oxidante do que o Fe2+. Nós já montamos a tabela para não cair nessa pegadinha e já sabemos que não é isso não acontece, não é? Nós já sabemos que isso não acontece. Nós já sabemos que o ferro que tem o maior poder oxidante que o zinco. Então, não. Letra D. O zinco deve reduzir espontaneamente o zinco metálico, ó, não tem carga. Ele está falando agora que esse zinco metálico aqui, ele deve reduzir espontaneamente o Pb2+ a Pb. Vamos olhar com atenção. Ele me informou que o zinco metálico, esse zinco aqui, deve reduzir espontaneamente o chumbo 2+ para chumbo. Vamos dar uma olhada. Olha na primeira equação. Na primeira equação, eu não tinha chumbo 2+, e ele foi reduzido a chumbo, certo? Se no lugar do ferro, isso aconteceu com o ferro, se no lugar do ferro eu colocar um outro que tem o maior poder redutor, vai ser uma reação espontânea? Sim. Se aconteceu isso com chumbo junto com o ferro, então agora o zinco, que tem o maior poder redutor do que o ferro, se eu colocar ele junto com o chumbo metálico, sim, vai ocorrer, vai reduzir espontaneamente chumbo 2+ para chumbo. Letra D, alternativa certa. Olha a letra E. Letra E, ele fala que zinco 2+ deve ser o melhor oxidante do que Pb2+. A gente tem essa tabelinha aqui, ó, zinco 2+ e o Pb2+. O Pb2+, que é o melhor oxidante do que o zinco 2+. Então, aqui também está incorreto. Portanto, a alternativa correta, letra D. Vocês viram, pessoal, como é interessante que você saiba calcular o NOx de cada um e identificar o que é o oxidante, o que é o redutor, através da informação do NOx. O NOx me fala, de um lado ao outro, quem oxidou é o agente redutor. Quem reduziu é o agente oxidante, é que faz com que o outro reduza. Então, a partir daí, nós conseguimos responder essa questão. E é assim que os vestibulares, que os concursos cobram, tá? Agora pratica aí nos exercícios que estão logo abaixo. E não esqueça, a repetição leva à perfeição.